Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje a gente vai continuar com as videoaulas, mas hoje a gente vai fazer uma videoaula que a gente vai só fazer um conteúdo de revisão, tá bom? Então vai ser uma videoaula um pouco mais curtinha, porque a gente vai só revisionar os conteúdos que vocês vão ser cobrados nos trabalhos, tá? Nas atividades parciais de vocês, certo? Vou colocar para apresentar minha tela agora. E aí a gente vai acompanhar pelo livro os conteúdos de maior importância que a gente estudou. E vocês vão ver quais são os capítulos que vão ser cobrados nesse primeiro momento na parcial. Ok? Vamos lá. Pronto. Pessoal, é o seguinte. A primeira questão aí é a gente entender, né, quais são os capítulos que eu vou cobrar de vocês durante esse período, certo? Para que vocês façam a atividade parcial de vocês, o trabalho parcial. Então, o trabalho parcial de vocês, ele vai envolver principalmente o capítulo 4, tá? E o capítulo 5, ok? Então, a gente vai ver o capítulo 4 hoje de revisão, que é esse daí que tá aparecendo no videozinho para vocês, tá? E o capítulo 5, que é povos do continente americano. Capítulo 6 a gente não vai ser cobrado no trabalho parcial, tá bom? Olha só. Ok. O capítulo 4, a gente vai entender um pouco sobre os mesopotâmicos e os egípcios, tá? O que é importante a gente entender, né? Que, olha só, os povos mesopotâmicos e egípcios, eles vão formar importantes civilizações no período da antiguidade, tá? Eles tinham conhecimentos em diferentes áreas, sendo capazes de criar sistemas de escrita complexos, com os quais registraram sua história, seus costumes e suas crenças religiosas, tá bom? Olha só, eu vou passar aqui e a gente vai entender rapidamente, né, em formato de revisão, um pouco sobre esse conteúdo. O que é importante a gente entender aqui? A Mesopotâmica vai começar a ser ocupada a partir de 8.000 anos atrás, tá bom? Ó, 8.000 anos, certo? E os povos que vão ver nessa região são os, marquem aí, tá? Os sumérios, os acádios, os babilônios, os cassitas, os assírios e os caldeus, tá? Os sumérios que viveram na região do atual Iraque foram os inventores da mais antiga forma de escrita, a cuneiforme. O que é importante a gente entender da cuneiforme? As 3 divisões, que a cuneiforme ela vai ter uma escrita pictográfica, que é relacionada a desenhos simples e elementos naturais, pessoas, animais, utensílios do dia a dia, certo? E aí, por exemplo, o desenho do sol vai representar objetivamente o sol. A escrita adquiriu a característica ideográfica, e aí a característica ideográfica vai por começar a representar também ideias, a escrita, sentimentos, certo? E coisas mais abstratas. Como, por exemplo, uma mão poderia representar o verbo proteger, ok? E a fonética, que é essa última aí que vocês estão vendo, tá? Cada símbolo vai representar um som ou uma sílaba, que é como a gente conhece hoje, ok? Aí vai ter um tablete de argila que vai aparecer aí, que eu já conversei com vocês sobre isso, tá bom? E vai ter também, ó, bem aqui embaixo, vou mostrar a vocês. Ó, os cilindros onde eles esculpiam, tá? Vamos passar. Na região da Mesopotâmia, certo? A religião, ela vai ser uma das mais antigas da humanidade, certo? Eles acreditavam que a Terra era um círculo achatado, certo? No qual se incluía o céu, tá bom? Ao redor do céu e da terra existia um mar que sustentava tudo. Eles acreditavam também em vários deuses e cada cidade possuía sua própria divindade com seu respectivo templo, ok? Olha só. Olha aqui, lembra desses templos? Eram os zigurates, que eram enormes construções criadas pelos povos da Mesopotâmia para servir aos deuses.
Tô passando bem por cima, pessoal, porque é mais de revisão mesmo. Isso daqui eu já corrigi com vocês. Vamos para os egípcios. Os egípcios a gente já sabe, né? Escrita hieroglífica, tá? Uma das mais complexas da humanidade, criada por volta de 5.000 anos atrás. Marque aí o que eu tô marcando aqui, tá bom? Do seu livro. Os hieroglifos continham em torno de 7.000 símbolos, representando objetos, e cerca de 20 símbolos representando sons, tá bom? No Egito Antigo, apenas algumas pessoas conheciam os símbolos dessa escrita, entre elas os sacerdotes, os governantes e os escribas. Os escribas eram pessoas que sabiam ler e escrever os hieroglifos, atividade que exigia muito estudo e que, consequentemente, fazia essa profissão ser muito respeitada na sociedade egípcia. Ou seja, essa sociedade egípcia ela vai respeitar muito mais os escribas, as pessoas que vão escrever, porque eles vão ter muito conhecimento, tá? A religião no Egito Antigo, a gente já sabe que eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, marque aí, ó, politeístas. Outra coisa importante também é a gente entender que eles eram uma civilização agrícola, que vai depender das plantações às margens férteis do rio Nilo, tá? Seus deuses vão representar normalmente elementos da natureza e animais, tá? Os deuses eles vão ter comportamentos semelhantes aos seres humanos, certo? Ou seja, eles vão oferecer comidas, bebidas, presentes a essas divindades, tá bom? A mais importante crença religiosa egípcia referia-se à vida após a morte. Eles acreditavam que a alma seria julgada com base nas suas boas e más ações, certo? E nesse mundo somente ganharia a vida eterna quem possuísse coração leve e sem culpa, ok? Osíris aí, Ísis, Horus, tá bom? Alguns dos deuses, ok? Diminuir aqui. Bem rápido. Processo de mumificação. Falei para vocês que para eles preservavam os corpos dos mortos, porque eles acreditavam que os mortos poderiam voltar à vida, certo? E eles vão fazer o processo de mumificação. O processo de mumificação só acontecia exclusivamente dos faraós, dos familiares do faraó e sacerdotes, tá? Com o passar do tempo é que ele vai ser autorizado para pessoas da nobreza. Ela custava caro, então não era todo mundo que conseguia pagar. Outra coisa importante era que eram necessários 70 dias, tá bom? Para poder conseguir, vamos dizer assim... Oh, meu Deus, eu não acredito. Para poder conseguir, vamos dizer assim, que a gente entenda, compreenda que esses 70 dias eram importantes para que o corpo ele absorvesse todo o sal, certo? Que eles colocavam no corpo para chupar toda aquele líquido que tinha no corpo humano, tá? Para sugar. E aí, eram retirados os intestinos, os pulmões, os fígados, tá bom? E esses órgãos também eram embalsamados e colocados separadamente em 4 potes, chamados de canapos, que são esses daqui, ok? E aí depois eles envolviam em tecido, né? Tá bom? Eles vão envolver em tecido, colocar os óleos perfumados e pronto. E aí estava a múmia. Ok? Olha, esse o que eu estudei, vocês vão fazer agora como atividade, vamos dizer, de revisão. Só para vocês revisarem mesmo conhecimento, tá? Então é a página 295. Aqui no continente americano, o que é que eu quero que vocês se atentem? As 3 civilizações. Os maias, os astecas e os incas, tá bom? Vamos lá. Nos maias, o que é que eu quero que vocês se atentem principalmente? É aqui. Só um momento. Pronto. Eu quero que vocês se atentem à cultura maia, tá? A civilização maia vai desenvolver conhecimentos nas mais diversas áreas, como na astronomia, na matemática, na arquitetura. Os conhecimentos na área de astronomia vão possibilitar a elaboração de 2 tipos de calendários. Um deles, conhecido como Raab, foi criado com base no movimento da rotação do Sol. Totalizava 365 dias. O outro se baseava em rituais e tinha 260 dias, tá?
O sistema de escrita deles também é importante a gente entender, certo? Que eles vão desenvolver um sistema de escrita formado por cerca de 800 sinais, que podiam representar sons, ideias ou objetos. Eles eram registrados em rochas ou em códices, tá bom? Esses códices eram um conjunto de folhas que, depois de preenchidas, eram unidas por uma costura, né? Como se fosse uma espécie de livro, tá bom? Nos astecas, é importante vocês entenderem que a civilização asteca, ela vai, vamos dizer assim, se criar perto do lago Texcoco. Por isso que a principal cidade asteca vai se chamar Tenochtitlan, tá bom? Os astecas, eles vão ter uma tradição guerreira e por isso eles vão ampliar seus domínios, conquistando os povos que viviam na região, tá? Além disso, olha, vai ter vários deuses que vão ser representantes da cultura asteca, tá? E além dos deuses, eles também vão fazer aquela coisa do sacrifício que eu conversei com vocês, tá bom? Sacrifício de animais, né? E até mesmo de pessoas, tá? A organização militar. Eles tinham uma tradição guerreira, tá bom? E essa tradição era para a expansão do império. Então, seu exército era composto por homens bem treinados que estavam sempre prontos para conquistar novas terras. No comércio, as atividades eram muito importantes. Então, vocês vão ter aqui nessa ilustração, que eu já expliquei no outro vídeo, como é que funcionava a questão da venda de escravos, troca de um grão por outro, né? Eles faziam as trocas. Tinham as pessoas pobres que vendiam sua força de trabalho para poder conseguir os alimentos que necessitavam, tá bom? E, por fim, a civilização Inca, né? A sociedade Inca, ela vai contornar todas essas regiões aqui, certo? Ela vai ter como capital a cidade de Cusco, que vai ser no Peru, tá bom? E ela vai chegar a 12 milhões de pessoas. Como é que era a sua sociedade, pessoal? A sociedade Inca, tinha um poder exercido de maneira centralizada. E o imperador era chamado de Sapa Inca. Os Incas o consideravam descendente do deus Sol, que é Inti, tá bom? E havia muitas cerimônias para homenageá-lo, tá bom? Como é que era o dia a dia no Império? Os Incas, eles elaboraram um instrumento chamado quipo, tá? Que eu mostrei para vocês, parece um ábaco, onde eles faziam a contagem dos cordões coloridos, certo? E esses símbolos vão simbolizar, vamos dizer assim, valores ou quantidades, tá bom? Eles construíram cidades, templos, muralhas, certo? Que além de serem grandes, as construções eram feitas com grandes blocos de rocha que se encaixavam perfeitamente, sendo capazes de suportar terremotos que ocorriam nessa região, porque é na região dos Andes, tá bom? E aí, aqui não fala muito, mas tem também a questão da religiosidade. Eu pedi para vocês darem um foco principal nessa questão da religiosidade, assistindo o filme lá, Pachamama. Então, para quem não assistiu, eu vou falar novamente que assista. Pessoal, por enquanto é isso. A gente só revisou o conteúdo, tá bom? Eu vou colocar na próxima semana o que vocês vão fazer de trabalho, tá bom? Na parcial. Eu tô vendo quais vão ser as possibilidades. Mas, de toda forma, vocês fiquem atentos na própria Iônica, no mural da Iônica, onde eu vou colocar os trabalhos que vocês vão desenvolver nesse período de quarentena como nota parcial de vocês no conteúdo de história. Tá bom? É isso, tá? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Não deixem de se cuidar. Tchau, tchau.